A CPI da pandemia aprovou hoje novos requerimentos e ouvirá na próxima semana o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros. Também foram aprovados os pedidos para convocar o servidor público denunciado em uma reportagem por cobrar propina na venda de vacinas. Hoje a CPI da pandemia ouviu o empresário Carlos Wizard, que usou o direito de ficar calado e não respondeu aos senadores. Antes do depoimento, os senadores votaram requerimentos e houve muita discussão. Na pauta disponível ontem, havia 60 requerimentos. Nesta quarta, 40 novos itens foram incluídos. Parte dos pedidos tratavam de convocações de servidores e conselheiros do Amazonas. O presidente da CPI da pandemia foi acusado pelo senador Eduardo Braga de fazer palanque para as eleições estaduais. Omar Aziz rebateu dizendo que o assunto está no escopo da CPI da pandemia. Os demais requerimentos pediam convocações e informações para esclarecer a denúncia de que um servidor do Ministério da Saúde teria pedido propina pela compra de vacinas. O líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho, defendeu a investigação de toda e qualquer irregularidade e afirmou que o servidor foi exonerado. Eu gostaria de reiterar o firme propósito do presidente da República, Jair Bolsonaro, de não compactuar com qualquer irregularidade, seja na relação dos órgãos do governo federal com a iniciativa privada, seja pela atuação de seus agentes públicos. Não por outra razão, diante das suspeitas de oferecimento de propina na negociação da aquisição de vacinas, o ministro Queiroga exonerou o diretor de logística do Ministério da Saúde, o senhor Roberto Ferreira Dias, para que a apuração da Controladoria Geral da União possa transcorrer de forma isenta, sem interferência de qualquer natureza. Prosperou o pedido para ouvir o representante da Davat Medical, Luiz Paulo Dominguete, disse à reportagem da Folha de São Paulo que o servidor exonerado pediu $1 por dose de vacina para que o contrato fosse fechado, o que geraria um desvio de 20 bilhões de reais. Os senadores aprovaram ainda requerimento para convocar o procurador da empresa e o servidor exonerado. Também foi aprovado requerimento de convocação para o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, falar sobre a denúncia feita pelo deputado Luiz Miranda, de que houve irregularidade na compra da vacina Covaxin. Em reportagem publicada nesta terça-feira pela Cruzoé, Luiz Miranda revela ter recebido proposta de propina para não atrapalhar a negociação da compra da vacina. Após a aprovação dos requerimentos, a CPI passou ao depoimento do empresário Carlos Wizard. Em seu pronunciamento, Wizard afirmou que não teve a intenção de faltar à primeira reunião da CPI, mas estava fora do país cuidando do pai idoso e da filha grávida. O empresário fez um pronunciamento onde citou vários trechos da Bíblia, disse que realiza serviços voluntários no Brasil e sempre teve a intenção de ajudar o país. Afirmou ainda que nunca participou do chamado gabinete paralelo. A minha disposição de servir o país, combatendo a pandemia e salvar vidas, faz com que eu seja acusado de pertencer a um suposto gabinete paralelo. Eu afirmo aos senhores, com toda a veemência, que jamais tomei conhecimento de qualquer governo paralelo. Se porventura esse suposto governo paralelo existiu, ou melhor, gabinete paralelo existiu, eu jamais tomei conhecimento ou tenho qualquer informação a esse respeito. E digo mais, jamais fui convidado, abordado, convocado para participar de qualquer gabinete paralelo. E essa é a mais pura expressão da verdade. Após concluir o pronunciamento, o empresário afirmou que não responderia às perguntas dos senadores, usando um habeas corpus concedido pelo Supremo, que garante que o investigado pode ficar em silêncio para não criar provas contra si. Doravante, vou permanecer em silêncio. Ele vai permanecer calado em relação a todas as perguntas, como lhe assegura o habeas corpus. É fato que o depoente tem o direito assegurado pelo ministro Supremo de permanecer calado, mas também é fato de que poderá ouvir e deverá ouvir as perguntas. Perfeitamente. E assim será feito. Os senadores passaram a tarde inquirindo o empresário, mas ele se manteve em silêncio. O senador governista Marcos Rogério defendeu o Wizard. Logo após a fala inicial do empresário Carlos Wizard, o presidente da CPI deveria começar o discurso dele pedindo perdão ao empresário.
perdão ao povo brasileiro por promover esse constrangimento a um brasileiro que tem, ao longo do tempo, tentado oferecer parte do seu tempo e do seu patrimônio para fazer o bem às pessoas. Nesta quinta-feira, a CPI da pandemia tem na agenda a oitiva com o representante da Precisa Medicamentos, Francisco Emerson Maximiano.